agora a aula está sendo gravada, estou me certificando que ela está sendo gravada mesmo, né? Que dá problemas, né? Às vezes, né? Então, gente, boa noite, né? Eu quero ouvir boa noite de vocês. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Larissa. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Boa noite. O Diogo está no ônibus. Boa noite, Diogo. A Mayara, não sei se ela está trabalhando, por isso que ela está com a câmera desligada, que ela vai trabalhando e ouvindo a gente, né? Então, boa noite. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Eu já tenho que ir buscar meu celular que eu deixei ali. E sem ele eu não consigo ler o texto de hoje, né? E eu preciso de alguém para me ajudar a ler o texto de hoje. Quem aqui se candidata a ser o leitor do dia de hoje? Eu vou escolher. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mônica, você pode ler pra gente hoje? Posso? Leio, sim. Então, o texto... Deixa eu pegar aqui meu celular para acompanhar o texto, né? Só um minutinho. Aqui está. E qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de uma igreja santa, humana e divina, né? Essa aqui é a aula de conclusão daquelas últimas aulas que a gente estava tendo sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o céu, né? Que a gente falou também sobre as indulgências plenárias. E a gente vai entender como que funciona esse organismo, né? O que é a igreja, enfim, né? A gente já viu a igreja como esposa de Cristo, o corpo de Cristo, a gente vai ver isso hoje. E a gente vai ver que a igreja não é só isso que a gente vê na terra, né? Paredes, né? Nem as pessoas que a gente vê exercendo funções na igreja, padres, freiras, nós leigos indo na missa, né? Nós iremos ver que a igreja ela é algo sobrenatural, né? Então, antes de começar a aula de hoje, gostaria de saber, principalmente da Fernanda, Fernanda, o que para você, o que é a igreja? Espiritualmente falando, então. Não, o que a Fernanda acha que é a igreja? Ah, tá. A igreja para mim é um templo santo, sagrado, né? Onde mora em presença, né? Jesus, a Santíssima Trindade. É um local onde a comunidade daquela região pode se reunir para louvar, para agradecer, para rezar, né? Para interceder. E um lugar que traz muita paz, pelo menos deve ser assim, né? Que traz muita paz, traz muita alegria para o nosso coração e que precisa ser frequentado, né? Não só estar ali, mas que precisa ser frequentado. Uhum. Igreja como lugar de paz, igreja, algumas ideias que a Fernanda falou. Igreja como templo sagrado, igreja como morada da Santíssima Trindade. Tudo isso está correto, não tô falando, são ideias corretas, né? E o que o Pablo pode acrescentar a isso que a Fernanda falou? Acho que é uma comunidade também, né? Comunidade. Tanto do pessoal da época de Jesus até hoje, né? E é o corpo, né? O corpo de Cristo, né? Uhum. Corpo místico, né? Corpo místico de Cristo, comunidade. E a esposa também, né? A esposa de Cristo. Muito bem. E Larissa, quando você era criança, sua mãe falava assim, vamos para a igreja. Qual é a primeira coisa que vinha na sua cabeça? Acho que a Fernanda resume tudo, né? Lugar onde a gente sente a presença de Deus.
E é isso, tipo, a casa de Deus. Pelo menos quando era pequena eu pensava A muito casa de assim. Deus, muito importante. Você concorda com ela, Stephanie? Sim, Por quê? porque lá é um lugar que dá bastante paz, amor, Hum, coisas. eu queria saber que igreja é essa que vocês vão que dá muita paz e amor. Às vezes eu vou na igreja e fico com raiva. Porque quem já foi da igreja já ficou com raiva às vezes. Acontece, às vezes, a gente é humano, né? Então, às vezes, Deus está lá presente na igreja, mas a gente que não está bem. Ou, às vezes, as pessoas estão fazendo as coisas, estão Só que é oferecendo... bom pra igreja quando você tá, né? Mas não quando você tá muito. Porque às vezes você acaba nem prestando atenção. Vamos ver hoje que ser igreja é tudo isso que você falou, mas muito mais, né? Ainda bem que ninguém entrou no mais profundo do profundo, porque aí ninguém matou a aula no começo, né? Normalmente o Pablo sempre mata a aula no começo, né? Mas hoje ele não conseguiu. Mas calma aí, falta a Mônica. Mônica, pra você, o que é igreja? O que é igreja? A primeira ideia que vem na cabeça. Então, para mim, é a casa de Deus mesmo, né? Igual elas falaram, é a casa de Deus, onde a gente vai para encontrar a paz, né? Não que muitas vezes a gente vai ali meio angustiado, né? Uhum. Eu às vezes me sinto assim, sabe? Na hora que você chega, parece que tá aquela inquietação, não consegue prestar muita atenção. E ali você vai, né? Vai ouvindo a palavra de... para ouvir a palavra de Deus e se alimentar, né? Sim. Sim. Alimentar a alma, né? Uhum. Que é assim, eu sempre uso essa analogia. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, tem fome no nosso corpo, a nossa alma também precisa de alimento, né? E na igreja a gente se alimenta do maior alimento de todos, que é a Eucaristia? Isso. A gente se alimenta do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Alimento da nossa alma. Mas a impressão geral, agora sim, com as respostas que vocês deram, respostas que eu daria também, sem dúvida nenhuma, mas as respostas que vocês deram tipo, parece que a igreja é um lugar que eu devo ir para algo acontecer comigo, né? E de certa forma isso é correto. Mas de certa forma, vamos entender hoje que a igreja também, além de ser um lugar, é uma comunhão de almas, né? E de almas de pessoas que estão aqui neste mundo e de almas de pessoas que já se foram. E existe uma conexão através da graça de Deus de nós que estamos aqui no mundo, aqui na Terra, e daqueles que já partiram. E que eu posso dizer que o Pablo é meu irmão, né? Meu irmão em Cristo. Da mesma forma que eu posso falar que Santo Tomás de Aquino é meu irmão em Cristo. Da mesma forma que eu posso falar que uma alma do purgatório é meu irmão em Cristo. E que nós três somos a mesma igreja. Né? Então vamos entender a nossa pertença dentro da igreja hoje. Isso, gente, já é muito além do arroz e feijão. Do crisma do dia a dia. Isso aqui é alimento sólido. Isso já não é todo católico que por aí sabe. Entendeu? Isso aqui é entender a igreja além das coisas que vocês falaram, né, que estão corretas, não estão erradas. Mas a gente está vendo a igreja no sentido muito militante, né? Que é um dos âmbitos da igreja. A gente vai aprender a igreja militante, que é a igreja dos vivos, que somos nós, que estamos aqui neste mundo. A igreja padecente, que é a igreja das almas do purgatório. E a igreja triunfante, que é a igreja dos santos que estão no céu. E que essas não são três igrejas diferentes, mas uma só igreja, em três âmbitos, né?
Então, a Mônica já está com o texto, né? Esse texto aqui é um texto de um missionário da Canção Nova. É um texto que eu peguei da internet, mas que é muito bem escrito. Vai servir ao nosso propósito. Vamos lá, Mônica. Vamos, eu só vou sair, eu vou para outra tela, mas acho que não tem problema não, né, Felipe? Eu vou mudando de... Não, né? não tem. Uma igreja santa, humana e divina. Caro internauta, segundo uma antiga tradição atestada por Santo Ambrósio, o símbolo dos apóstolos é composto por 12 artigos de fé, simbolizando o número dos 12 apóstolos. O 9º artigo do símbolo apostólico professa o seguinte dogma: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Você já se perguntou quem seriam esses santos, os quais acreditamos estarem em comunhão? Santos são todos os crentes, quer dizer, cada membro da Igreja Católica Universal. É de extrema importância mencionar que todos esses crentes incluem os que ainda estão vivos sobre a terra e os que já morreram. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 953, afirma que o nosso ato de caridade mais insignificante reverte em um proveito de todos os homens, vivos ou defuntos, que se funda na comunhão dos santos. A Igreja Universal Católica, portanto, possui uma dimensão visível e uma invisível, espiritual. Essas dimensões consistem em uma única realidade, formada pelo duplo elemento, humano e divino. É próprio da Igreja ser simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina, mas de tal forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar. Só um minutinho, Felipe. Eu termino de ler essa parte, tá? Eu não consegui descer aqui. Tá bom. Diz assim: mas de todavia peregrina, mas de tal forma que nela é humano e deve se ordenar e subordinar ao divino, ao visível e ao invisível, a ação e a contemplação. Eu li e terminei de ler porque já estava no finalzinho, né? Aí, vamos aqui entender uma coisa, né? Nós cremos na Santa Igreja Católica e nós cremos na comunhão dos santos, né? Aqui quando a gente fala santos, nós entendemos, sei lá, São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, né? Esses são santos canonizados, né? Que a igreja reconheceu sua santidade. Agora a gente vai pegar santo no sentido membro da igreja. Então, nesse sentido, quem aqui é batizado, quem aqui vai à igreja, quem aqui crê naquilo que Jesus disse é santo. Mas agora, nossa, eu sou santo. Não, tu não é, talvez você não está vivendo a santidade, né? Mas nesse sentido, nós somos aqui santos. Santos por quê? Porque nós cremos em aquilo que Jesus Cristo falou, né? Nós somos batizados. Ou seja, eu tenho o batismo e eu tenho a fé. E se eu tenho o batismo e eu tenho a fé, eu faço parte da comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos, Felipe? É a igreja visível e a igreja invisível. A igreja humana e a igreja divina, né? A igreja ela é humana e a igreja ela é divina. O que significa isso, Felipe? Quem fundou a igreja? Né? Vamos entender essa questão. Quem fundou a igreja? Quem quer responder?
Tem duas respostas diferentes. As duas... Jesus. Jesus fundou a igreja. Mas ele fundou a igreja sobre quem? Pedro, né? Pedro. Jesus, ele é humano ou divino? Divino. E também é humano, só que a humanidade de Jesus é divina também, né? E Pedro, ele é humano. Então nós temos a igreja de Pedro, que é humana, mas ela é alicerçada em Jesus Cristo, que é divino. Então Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Pedro traiu Jesus. Isso é uma falha. E quem falha são humanos. Certo? Mas Jesus, ele é Deus perfeito e incorruptível. Ele não peca. E Jesus, ele fundou a igreja, que é sua esposa. Então, enquanto divina, a igreja ela é santa. Enquanto humana, em seus filhos, os filhos da igreja são pecadores. Não é correto dizer que a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa. Quem é pecador? Somos nós. Só que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja. Certo? E no texto, né, diz que essa comunhão dos santos, ela se dá entre as pessoas aqui na terra. E quem são as pessoas aqui na terra? Obviamente somos nós, né? Que estamos aqui neste mundo, sendo guiados pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos padres, né? Até chegar os padres da nossa paróquia, os padres da Aliança de Misericórdia, no caso nosso, né? E todos os missionários, todos os leigos, todos aqueles que foram batizados, somos nós, a igreja dessa terra. E as pessoas que não estão nesse mundo, né? E quem faz comunhão com a gente que não está nesse mundo? São os mortos, né? Mas são as almas que estão no inferno? Não, porque as almas que estão no inferno, elas não fazem comunhão, elas estão fora da comunhão. As almas do purgatório, sim, porque as almas do purgatório, elas estão salvas, mas elas precisam purificar, como a gente viu nas últimas aulas. E as almas que estão no céu. E o interessante é que, por exemplo, se eu dar R$1 para um mendigo, por exemplo, um ato de caridade mínima, né? Eu fui lá e dei R$1 pro mendigo. Ele comprou uma coxinha no ragaço, né? Saudade quando era R$1 a coxinha no ragaço. Aí ele foi lá e foi no Bom Prato. R$1 ele fez uma refeição. Isso foi um ato de caridade. Esse ato de caridade, por mais pequeno que seja, como nós estamos em comunhão de almas, ele pode ter tirado uma pessoa do purgatório. Então imagina se eu fizer grandes atos de caridade, né? A Ave Maria que eu rezo, ela pode estar evitando um aborto de ser cometido, né? Um rosário que eu rezo, uma Santa Missa que eu vou, pode estar, por exemplo, evitando catástrofes naturais, ou posso estar tirando 100 almas do purgatório, ou posso estar simplesmente fazendo coisas mais simples, entendeu? Ou seja, aquilo que eu faço por amor a Deus ajuda os meus irmãos em Cristo. É por isso que eu falo, irmão, reze por mim. Por quê eu tenho que rezar por você? Fernanda, se o pessoal chegar lá na Aliança de Misericórdia e falar, Fernanda, por favor, põe as suas mãos e reze sobre mim. Por que as pessoas estão fazendo isso? A Fernanda, por acaso, é Deus, é Cristo? Não, mas ela faz parte da comunhão, né? Então, a Fernanda, ela pode orar por mim, interceder por mim. E eu posso interceder por ela. E isso faz parte da comunhão dos santos. E é por isso que eu posso pedir a intercessão de Santo Tomás de Aquino. Eu posso pedir a intercessão de São José. Eles não estão aqui neste mundo,
mas eles estão na glória de Deus. E eu também posso pedir intercessão para as almas do purgatório, né? As almas do purgatório podem interceder por nós, e nós podemos interceder por elas. Só que elas não podem interceder por elas mesmas, né? Então, como que a comunhão dos santos funciona? Então eu preciso interceder pelas almas do purgatório, porque elas não podem interceder mais por elas mesmas. E as almas que estão no céu podem interceder por nós. Mas a gente não pode interceder pelas almas que estão nos céus, porque elas já estão salvas, né? Tipo assim, eu tô lá no céu, aí você reza assim. Imagina que eu sou um santo canonizado, São Felipe de Guaianazes, né? São Felipe do Itaim Paulista. Aí você já sabe que eu sou santo, né? Aí você fala assim, imagina que coisa louca, Senhor, pela salvação da alma de São Felipe. Já diz o nome, São Felipe, não preciso mais da sua oração, né? Porque eu já tô na glória. Então, há almas que não precisam da nossa oração e podem interceder por nós, que são as almas do céu. Há almas que não podem interceder por elas mesmas, mas podem interceder por nós, que são as almas do purgatório. E tem as almas que podem interceder por elas mesmas, interceder pelas almas do purgatório e pedir a intercessão das almas do céu, que somos nós. E nisso se forma a comunhão dos santos, né? A igreja do céu ajuda a igreja da terra que ajuda a igreja do purgatório, e a igreja do purgatório que ajuda a igreja da terra, né? Se você for pegar um gráfico, você fica fazendo as flechinhas assim, né? E é muito interessante, porque a gente vê, né? A gente fala assim, ai Felipe, eu estou me sentindo muito sozinho. É porque você não tem visão espiritual, né? Porque se você fosse ver com os olhos espirituais, você ia ver os anjos, você ia ver os santos, você ia ver as almas do purgatório, e você ia ter mais de 500 pessoas no seu quarto agora, rezando, intercedendo por você. Ou seja, a gente não está sozinho, né? Enfim. Felipe? Oi. Só uma dúvida. E se a comunhão dos santos, se eu pecar, também estou pecando para toda essa igreja, ou é uma coisa só minha? Boa pergunta. O pecado ele é individual, mas as consequências do pecado pode pegar no próximo. Aquele exemplo, né? Se você e seu irmãozinho, vocês dois são batizados, aí você vai lá e mata teu irmão, por exemplo, né? Aí o teu pecado obviamente teve uma consequência na comunhão dos santos, certo? Porque você mandou um santo que estava na terra foi interceder por você lá no céu, né? Ou no purgatório. Então você acabou mexendo, pelo seu pecado você acabou afetando, né? Principalmente se ele não estava purificado, então ele foi pro purgatório, né? E ele vai ficar lá sofrendo no purgatório e você vai ter que rezar por ele, né? Então, de certa forma, o pecado, ele, dependendo da consequência do pecado, ele faz muito mal para a igreja. Muito mal mesmo. Por exemplo, um mau exemplo de um sacerdote. Por exemplo, eu tô aqui na catequese ensinando para vocês que o sacerdote é a persona Christi, que o padre, aí chama o seminarista de Jundiaí para falar que o padre tem uma alma sacerdotal e que ele é ungido. Aí você, nossa, o padre maravilhoso. Aí você vai ver padre safado lá roubando a paróquia, padre fazendo as coisas erradas. Se você não tem uma fé forte, o que acontece no corpo de Cristo? As pessoas acabam abandonando a igreja pelo pecado do padre. Entendeu? O falso testemunho do padre acaba afetando a igreja, né? E acaba afetando as almas do purgatório também. Porque as pessoas vão saindo da igreja, vão deixando de rezar pelas almas do purgatório. Então elas ficam lá mais tempo. E afeta o céu também, porque fica menos cadeiras no céu, que era para ser perto daquelas pessoas que saiu. Tudo isso por causa de um mau exemplo de um sacerdote.
Então, respondendo a nossa pergunta, é mais ou menos isso. Afeta. Assim como a oração ela enche o céu, a vida de pecado pode esvaziar. Mas é por isso que a igreja ela deve ser essa guardiã, né? A igreja ela deve ser essa via de salvação das pessoas. E é muito triste quando os ministros de Deus eles dão conta do testemunho. É por isso que aqui na catequese eu quero formar vocês para todo tranco e barranco que aparecer. Né? Se aparecer um padre safado falando as coisas tudo contrário assim da igreja, fala, esse padre, né? Mas eu aprendi com o Felipe na catequese que não é todo padre que é assim. Aprendi com o Felipe na catequese que a verdade é essa. Eu aprendi com o Felipe Cassônia lá na catequese que o correto é isso. Então você fica em paz entre você, apesar do pecado dos outros, entendeu? Então afeta sim, Fábio, entendeu? E hoje eu quero que vocês tenham essa sensação. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Entendeu? Mesmo que fosse o pecado mais venial do mundo. Por exemplo, a pessoa bateu lá na minha porta, Felipe! Aí eu falo, fala que não tá, né? Fala que o Felipe não tá. Eu tô lá, mas eu não quero chato, né? Eu quero pessoa chata, né? Não fala que não tô não. Como que isso pode afetar a comunhão dos santos, esse pecado venialzinho? Porque quando eu cometo pecado venial, quem lembra, eu fico mais apegado às coisas do mundo, né? Quanto mais pecados veniais a alma vai cometendo, mais apegado à matéria ela vai ficando. E se mais pegado à matéria eu vou ficando, menos eu vou rezar com devoção. E se menos eu rezar com devoção, menos frutos eu alcanço para as almas do purgatório, menos frutos eu alcanço para a minha santificação. E eu, não sendo santo, vou acabar prejudicando outras pessoas, que vão acabar prejudicando outras pessoas. Então é um dominó. Então quanto mais pessoas se santificam, mais as almas que estão no purgatório, mais as almas que precisam das nossas orações. Aquela alma que está esperando, sei lá, ver um exemplo, por exemplo, eu e minha noiva, que vamos ter a graça no dia 2 de outubro, nos casar, e casar dando testemunho da virgindade, da castidade. Muitas pessoas que estavam em dúvida sobre isso vão ver esse testemunho, né, de Deus operando esse testemunho na nossa vida e vão tomar a mesma decisão que a nossa e vão evitar o pecado. Comunhão dos santos, né? O exemplo de um, a virtude de outro, a oração de outro, tudo está interligado. E a graça de Deus agindo, claro, tudo isso é a gasolina dessa máquina, é a graça de Deus, né? E a graça de Deus ela vai, né? Você vê, essa é uma aula muito complexa. Se piscar, perdeu, entendeu? Se piscar, moscou, perdeu. Essa aqui é uma aula muito complexa. Essa aqui eu voltaria no YouTube para assistir depois. Gente, alguma dúvida que tudo está interligado? Agora é hora de perguntar. Eu tenho uma dúvida, mas não é exatamente sobre estar interligado. Olha que pode estar interligado. No caso das almas do purgatório, as almas que já estão no céu, até assim dos santos e tudo mais, eles intercedem também pelas almas do purgatório? É uma boa pergunta. E sabe qual é a resposta? Muito humildemente eu respondo, não sei. Não sei. Porque você falou que eles intercedem por nós, né? Eles enquanto aqui na Terra eles conseguem interceder por nós. Eu não sei. Agora eu posso teorizar o seguinte. Tudo que eu ouvi, ensinei e aprendi é que nós que temos que ralar pelas almas do purgatório. Mas em tese, se as almas do céu podem rezar por mim, para que eu me converta, talvez elas possam... É porque no céu a gente não ganha mais méritos, né? As almas do purgatório elas são salvas pelos méritos, né?
os méritos que nós aqui da igreja militante aqui na Terra conseguimos. As almas do céu, elas já alcançaram os méritos, elas já tiraram uma renca de alma de purgatório já enquanto elas estavam vivas. Agora no céu ela quer alcançar méritos para nós. Agora se essa pode alcançar méritos pelas almas de purgatório, eu não sei. Isso você vê como eu dou catequese há 5 anos, 6 anos, e nunca ninguém me fez essa pergunta. Mas assim, Felipe. Eu fui pego, vai. Mas assim, se eu rezar, vamos supor, para São José livrar uma alma do purgatório. Aí, mas aí você vê, é um trabalho de colaboração, né? A gente tá rezando. Quem é que tá rezando a quaresma de São Miguel? Né? A Mônica tá rezando. Quem não tá rezando, ó, gente, ano que vem não perca. Na ladainha de São Miguel, a gente reza assim: São Miguel, aquele que está incumbido de colocar e tirar as almas dos fiéis que estão no purgatório. Né? Tem essa parte da ladainha, não exatamente com essas palavras, tem essa parte, né, Mônica? Então, São Miguel, ele é responsável lá do céu, ele tem a chave do purgatório. Eu fui pro purgatório, ele bota lá. Eu vou sair do purgatório, ele me tira, né? Então, tipo assim, através das nossas orações, a gente pode pedir para um santo ou para o próprio São Miguel a graça de alcançar a purificação de uma alma do purgatório, e ele vai lá e tira pra gente. E ele vai chegar na alma do purgatório: você está saindo pela oração do Pablo, pela intercessão de São José, né? Mas aí você vê que teve que ter, nesse caso em específico, teve que ter uma ajuda do Pablo aqui da Terra, pedindo a intercessão de São José lá no céu. Agora, tipo, São José, por livre e espontânea vontade de estar lá no céu, hoje eu vou rezar por uma alma do purgatório. Eu não sei se é assim que funciona. Eu teria que pesquisar. É nesse ponto que eu estou devendo para Fernanda. Mas o que o Papa falou é isso mesmo. Se a gente organiza certinho aqui, faz uma novena, faz um ato de caridade, oferece para Nossa Senhora esvazia o purgatório. Porque senão Nossa Senhora poderia falar assim: olha, eu sou sua mãe de Deus, e pelos meus méritos eu quero que todas as almas do purgatório venham para o céu. E eu mesmo, porque os méritos de Nossa Senhora são muito grandes, né? O mérito de ser mãe de Deus. Mas por que não esvazia logo de uma vez pelos méritos de Jesus, da cruz, pelos méritos santos? Porque Deus, ele quer que a gente tenha obras de caridade, né? E Deus também quer que a gente entre no céu, porque Deus, ele é justo, ele é misericordioso, Deus, mas ele também é justo. O purgatório é a justiça de Deus. A misericórdia de Deus está no fato de que depois desse tempo de purificação eu vou para o céu. Mas a justiça de Deus eu tenho que me purificar. Não foi bom quando eu pequei? Não foi satisfatório? Eu não tive vergonha na cara quando eu ofendi a Deus? Agora eu tenho que carregar as consequências disso. Deus é justo também. Principalmente quando a gente está lá na aliança de misericórdia. Aliança de misericórdia, 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 misericórdia. Aí quando fala da justiça de Deus, tem gente que se assusta, né? Mas a justiça de Deus também é a misericórdia de Deus. Porque se Deus, ele não corrige, né? Se Deus, ele nos abandona ao nosso pecado sem correção, a gente não entra no céu, né? Então precisa da justiça de Deus. Amém? Fechando parênteses. Só salientando que minha mãe hoje não está, porque minha mãe está dando aula de reposição a outra turma de catequese, né? Que é uma turma só de primeira comunhão, né? E eles vão fazer primeira comunhão dia 12 e batizado dia 12 de outubro, que inclusive vai ser o batizado do Diogo, né? Enfim, vamos à leitura do texto. Mônica. O corpo místico de Jesus. O próprio Jesus fala de uma íntima comunhão entre ele e os que o seguem. Jesus comunicou seu Espírito sobre esses irmãos
e os constituiu seu corpo místico. Essa comparação da igreja com um corpo lança uma luz particular sobre a ligação íntima existente entre a igreja e Cristo. Não é por acaso que a encíclica Evangelii Praeconis, escrita pelo Papa Pio XII, reconhece que, de fato, todos os fiéis formam uma só e grandíssima família, cujos membros comunicam entre si as riquezas da igreja militante, padecente e triunfante. Existe entre esses membros da igreja uma comunhão que é, ao mesmo tempo, da natureza visível e invisível. Em suma, o corpo místico de Cristo refere-se à igreja triunfante, que é composta por todas as almas que já se encontram na glória de Deus no céu, aparentemente formada por aquelas almas que já estão salvas, porém, ainda não totalmente purificadas, as que estão no purgatório, e a militante, constituída por cada um de nós aqui na terra, que fomos batizados e professamos a fé em Jesus Cristo. Amém. Então, isso aqui que está falando é que a igreja é uma grande família. Por isso que a gente chama de irmão. Porque irmão é filho de um mesmo pai. Quem é o nosso pai é Deus. Então, qual que é a questão aqui, né? Família, uma grande família. E o que os irmãos têm que fazer por os outros irmãos? Amar e ajudar, servir, né? Então, eu sirvo as almas do purgatório oferecendo minhas orações para elas. As almas que estão no céu nos servem, dando para nós as graças que nós pedimos através da intercessão, né? Quem aqui já não teve aquele irmão que era mais chegado ao pai, né? Quem é filho único não vai entender o que eu vou dizer. Tem um irmão que é mais chegado ao pai. Eu vou pedir alguma coisa pro meu pai, só que eu peço pro esse meu irmão pedir pra ele, que ele é mais chegado ao meu pai do que eu. Então pede lá pro meu pai, ele vai pra mim vai dizer não, pra você vai dizer sim, né? Ou seja, né, o que o irmão conquistou pra mim? Pelos méritos dele, ele conquistou uma graça pra mim. Então, vocês estão entendendo? Então, quando eu peço uma graça para um santo, o santo ele está mais perto de Deus do que eu, né? Quem seria eu de chegar assim no céu e falar: Senhor, eu te peço uma graça, a cura da minha doença, eu peço pelos meus méritos. Aí o Senhor: deixa eu ver qual é os seus méritos. Pouquinho, né? Aí se eu fechar lá, eu peço pelos méritos do Pablo. O Pablo, ele ainda está lutando aí no mundo, né? Um pouquinho. Eu peço pelos méritos do glorioso São José. Opa, aqui tem mérito, né? Aqui tem mérito para dar e vender. Então, graça concedida, né? Então, tipo assim, São José ele ia chegar lá e falar: Senhor, esse pobre coitado desse Felipe juntou com o pobre coitado do Pablo para pedir uma graça. Só que eles reconhecem que eles não têm muitos méritos, né? São pecadores, estão lá. Agora, olha os meus méritos, Senhor. Eu fui seu pai, eu cuidei de você, eu te dei educação, vocês não sabem falar, né? Aí Jesus fala: claro, meu pai, o que eu vou negar para você, né? Então, para esses dois serem mais santos, e se isso for para a santificação deles, eu concedo a graça. E a graça é concedida, comunhão dos santos, né? E, por exemplo, para ficar fixado, as pessoas, por exemplo, que é a virtude da paciência, né? E muitas vezes elas querem ser pacientes na base da porrada, né? Eu vou ser paciente, eu vou ser paciente. Aí vai lá e cai: eu vou ser paciente. Mas quando na verdade tem pessoas que podem nos ensinar a ser pacientes, que são os santos que viveram a paciência de maneira heróica. São Padre Pio, por exemplo, com as chagas que ele tinha, né, com as dores, ele nunca reclamou,
Que paciência, né? Então, nós podemos aprender com aqueles que já foram, que morreram, a questão da paciência, né? A pureza de coração. Por exemplo, Senhor, eu quero ser puro de coração, não quero ter maus pensamentos. Então, aí, se eu for fazer isso por mim mesmo, eu tô lascado. Agora, se eu peço a graça de Deus e sigo a virtude dos santos que foram puros de coração, por exemplo, São Domingos Sávio, um menino de 12 anos, que nunca cometeu um pecado mortal, né? E São Domingos Sávio, ele dizia uma frase assim, que antes morrer do que pecar. Sabe que sabe que é eu dizer isso? Antes morrer do que pecar, eu tenho medo de morrer daqui a pouco. Né? Porque eu falando isso é uma coisa. Agora, São Domingos Sávio, puro de coração, ele podia falar antes morrer do que pecar, né? E é claro que a gente tem que ser capaz de falar isso também, antes morrer do que pecar. Só que a gente não tem essa pureza de coração. Ele era um menino de 12 anos, né? Então ele me ensina a ser mais puro pelo exemplo de vida dele. Nossa Senhora me ensina a ser silencioso, humilde. São José me ensina a ser justo, trabalhador, virtudes. A gente vai aprendendo. Comunhão dos santos, certo? E as almas do purgatório me ensinam a sofrer com paciência, né? Porque eles estão sofrendo bem mais que eu. Estão lá padecendo, né? Purificando, e eu reclamando das minhas dores, da minha condição aqui na terra. Então eles olham assim pra mim e falam: toma vergonha na sua cara e seja santo, para você não vir parar aqui, né? Comunhão dos santos. Então vamos entender os âmbitos da nossa igreja, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar de sala, tá bom? Porque deu o chamado de 10 minutos aqui, né? E antes de sair da sala, alguém tem uma dúvida sobre isso? Não? Está tudo clarinho? Como a comunhão dos santos? Então tá bom. Pablo, vai preparando a outra sala, tá bom? E ajude a comunhão dos santos, Pablo. Beleza. A gente vai saindo aqui de maneira ordenada, porque o Pablo vai criando a próxima sala, tá bom? O Google, com esse negócio de limitação de tempo, não está ajudando a comunhão dos santos. Ou tá, né? Porque a gente está sendo mais paciente, mais amor, né? Então, gente, vamos saindo. Eu serei o último a sair. O capitão é o último que sai. Vamos... Continuando aqui a aula sobre a comunhão dos santos. Vamos agora entrar na próxima sala. Gente que está acompanhando pelo YouTube, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Essa aqui é a aula sobre a comunhão dos santos. E ela vai entrar aqui na sua parte 2. Não encerro o vídeo porque acho que não vale a pena. Então vamos continuar no mesmo link. Então vamos lá. Esperando o Pablo me aceitar. Vamos agora para a parte 2 da aula. Estamos de volta com a graça de Deus e câmeras fechadas, como assim, Stephanie e Larissa, por favor,
a presença de vocês abrilhanta esta sala. Isso. Muito bom. Stephanie e Larissa, vocês estão entendendo a comunhão dos santos? Sim. Sim. O que é a comunhão dos santos? Eu tenho dúvida. Isso! Para abrir meu coração é só você falar, eu tenho uma dúvida. Tipo, por mais que a gente vai batizado, tomar a Eucaristia e tudo mais, se a gente fizer algo muito assim, a gente vai pro inferno? Oi? Fala mais devagar. Tipo assim, por mais que a gente é batizado e tudo mais, aí toma a Eucaristia, assim, tudo certinho. Se a gente fizer algo muito grave, a gente vai pro inferno? Um pecado, se você cometer um pecado mortal e morrer sem arrependimento, sim. Entendi. Você sabe quais são os pecados mortais? Os pecados mortais? É aqueles que são dos 10 mandamentos, que precisam de 3 condições para ser um pecado mortal. Que é o consentimento, você quis fazer, né? Você, tipo assim, você deu permissão para que isso fosse feito. A consciência de que isso é um pecado mortal. Entendeu? Sim. E a vontade. Eu tive vontade, eu tive consciência e eu quis fazer. Entendi. Entendeu? E você sabe que você tá fazendo merda. E mesmo assim você faz. E se você ou alguém, Deus me livre, esteja nessa condição de estado de pecado mortal, não se aproxime da comunhão sem antes se confessar. Porque seria um pecado mortal você receber a comunhão em pecado mortal. Minha tia fala isso mesmo pra gente. Oi? Minha tia sempre fala isso pra gente. Sua tia vai ser... Vou chamar ela de Santa. Qual o nome dessa tia? Vera. Santa Vera. Está ajudando a comunhão dos santos. Entendeu? E assim, isso é uma pergunta muito pertinente, porque assim, as pessoas falam, eu sinto que Deus me ama. Tá lá fornicando, tá lá adulterando, mas eu sinto que Deus me ama, então eu vou comungar. Gente, cai nessa não, né? Porque pra sentir, é só a gente botar o dedo na tomada, a gente vai sentir um choque, né? O sentimento, ele pode nos enganar, né? E se você sente que Deus te ama, Ele te ama. Agora a pergunta é, eu estou amando a Deus com a vida que eu estou levando? Né? Quem está em pecado mortal está fora da comunhão dos santos, entendeu? A comunhão dos santos é para os batizados que têm fé e que estão em estado de graça, estão indo para a missa, estão se comungando, né? Estão buscando a vida da igreja. Quem está em estado de pecado mortal não está na comunhão dos santos. Mas quando ele pede intercessão dos santos e pede intercessão de Deus, aquele que está em pecado mortal, Deus ele dá a graça para que através do arrependimento os pecados mortais possam ser perdoados através da confissão, ele volta para a comunhão dos santos. Se você ficar fora da comunhão dos santos nesta vida, você volta facilmente não, através do arrependimento dos seus pecados. Agora, se você morre em estado de pecado mortal, você para sempre vai ficar fora dessa comunhão. E a exclusão da comunhão dos santos se chama inferno. E como que a gente vai para o inferno? Através de você cometer um pecado mortal. Um ou vários, né? Um é suficiente, mas vários, né? E viver fora do pecado mortal é simples, gente. A gente não precisa ter escrúpulos. Ai, meu Deus, achei 10 centavos no chão, peguei, eu vou pro inferno. Não, isso é escrúpulo, né? Tipo, achar que tudo é pecado mortal. Mas a gente estudar e ter vida de oração. Quem diz Santa Afonso Maria de Ligório, quem não reza não se salva, né? Porque se você não reza, você fica carnal, e se você fica carnal, você vai estar mais
suscetível às coisas da carne, né? E o pecado mortal entra aí, né? Enfim, mais alguma dúvida, gente? Então a gente está aqui na igreja militante, né, Mônica? Você pode continuar lendo. Abre o microfone, Mônica. Desculpa, eu esqueci aqui. A igreja militante. Reforçando a afirmação do parágrafo anterior, a dimensão da igreja denominada de militante diz respeito a todos nós que estamos neste mundo. Fomos batizados e participamos da Eucaristia. É a parte da igreja que ainda está a caminho do céu. Se a igreja é também militante, ela deve estar em constante atuação, exercício e participação. Ao mesmo tempo em que participa da Eucaristia, exercita-se na fé e na caridade, atua constantemente na missão de anunciar o Cristo. Além disso, milita contra o pecado e contra a ação do demônio, uma vez que os nossos irmãos na fé, que já partiram desta vida, estão impossibilitados de fazer qualquer coisa por eles mesmos. Nós, da Igreja Militante, podemos e devemos, por meio das nossas orações, aliviar os sofrimentos dos que se encontram no estado do purgatório. Então, beleza. Toda a igreja, no começo da aula que você falou, a igreja é um lugar que eu vou para me sentir melhor. A igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar que eu vou para isso. A igreja é um lugar que eu vou para sentir aquilo. A igreja é um lugar da comunidade. A igreja é um lugar disso, né? Tirando a Fernanda que falou que a igreja é a morada da Santíssima Trindade, e o Pablo que disse que a igreja é o corpo místico de Cristo, todas as respostas foram respostas humanas. E isso é mais comum, porque nós somos humanos, nós vemos o quê? Coisas humanas. A gente não sai por aí na rua vendo anjo e nem santos, né? Nem demônios, graças a Deus. A gente sai vendo, a gente sai na rua, a gente vê coisas materiais, né? Do nosso mundo material. Então, é normal a gente falar da igreja em termos materiais, né? E quando a gente fala dos nossos sentimentos, a gente está falando de coisas afetivas. E a afetividade está no nosso corpo, ou seja, é algo material, né? A afetividade está no nosso corpo. A afetividade não é algo espiritual, entendeu? Porque se a gente morre, se a gente está emocionado, a gente morreu. E a gente morre, a nossa alma não vai ficar emocionada. Não vai cair lágrima, porque lágrima é uma reação química dentro do nosso corpo, né? Quando a gente morre, não tem coisas físicas, né? A princípio, né? Porque depois que Jesus voltar, né? Quando eu voltar do meu casamento, eu já quero dar essa aula, a ressurreição dos mortos. Vai ser muito legal. Enquanto isso, Jesus Cristo, o que ele... Quando a gente morre, o que a gente não tem coisas físicas. Então, quando a gente olha a igreja em termos físicos, é normal, porque nós somos seres físicos. Então é difícil a gente olhar para a igreja e ver um monte de anjo voando, porque a gente não consegue. A gente não consegue. Está além da nossa natureza. Então, nesse mundo, nós caminhamos pelo olho da fé. Não vejo anjos, não vejo Deus. Muito menos eu vejo Jesus. Mas eu creio. E a fé é o que dá a nós a visão do sobrenatural. Por isso que nessa igreja, aqui nós somos igreja militante. O que significa? O que faz um militante? O que faz um militante de partido político, principalmente de esquerda, que usa vermelhinho? Ele fica enchendo o saco. Ele invade a bolsa de valores, quem viu esses dias, né? Ele invade terra, ele vai lá, monta acampamento, e ele fica lá
eu quero meus direitos, eu quero isso. Ele luta, ele não descansa até conseguir o que ele quer. Porque o militante significa aquele que milita, ou seja, aquele que advoga por algo, aquele que acredita em algo, entendeu? E então nós somos igreja militante, nós estamos lutando por algo. Pelo que a gente está lutando, Larissa? Ai. Pelo que a gente tá lutando? Pelo conhecimento? Ai, não sei se ele te respondeu. Pela salvação, Isso! Muito bom. Muito bom. Então, Nós estamos lutando aqui pela nossa salvação. E nós conhecemos os inimigos da nossa salvação. Mayara, você conhece algum inimigo da nossa salvação? Que pode nos tirar a salvação? Inimigo da nossa... O demônio? Isso. O Pablo, mais um inimigo da nossa salvação. No meu caso, sou eu mesmo, assim. Nós mesmos. Quem mais? Tem mais um inimigo da nossa salvação. Nossa, brilhante. Muito bom, gente. O pecado. Né? Isso. A gente está militando e lutando pela nossa salvação. E nós temos que combater os nossos inimigos que nos tiram a salvação. Que é o demônio. Que é a nós mesmos, a nossa carne. Que a nossa carne está desordenada pelo pecado original. E o que mais? É o pecado e o pecado. Então, nós somos nossos piores inimigos. Porque nós não precisa nem do demônio. É só deixar a gente parado sem fazer nada que a gente já peca. Né? Por isso que nós fazemos jejum. Por isso que nós fazemos penitência. Por isso que nós fazemos práticas espirituais para ordenar aquilo que está desordenado pelo pecado original. Por isso que nós... E o jejum, quando a gente luta contra nós mesmos, a gente acaba, por consequência, lutando contra o pecado. Lutando, e quando a gente larga o pecado mortal, o primeiro passo é largar o pecado mortal, e começa a lutar contra os nossos pecados veniais e nossas imperfeições, nós estamos lá travando uma luta contra nós mesmos, sim, mas também contra Satanás. Satanás, ele quer mais é que todo mundo vai lá pro lado dele no quinto dos infernos. Né? E ele está conseguindo levar uma multidão. A aparição de Fátima. Nossa Senhora mostrou para os 3 pastorinhos, 3 crianças, a visão do inferno. E eles lhe diziam: eram milhões e milhões de pessoas caindo no inferno todos os dias. Por quê? Milhões e milhões de pessoas que perderam a briga para si mesmos, que se deixaram seduzir pelo pecado e se deixaram seduzir pelo Satanás, pelo diabo. Né? Então nós estamos militando aqui neste mundo. Estamos militando para ir para o céu. Felipe, esses dias eu tava no TikTok, né? Aí eu vi um cara que, tipo, ele tá todo tatuado, assim, sabe? Eu não sei se você já viu isso, é um tal de caveira. Que ele tirou o nariz dele, um monte de coisa, assim. Aí tá o pessoal, assim, ainda tem salvação. Pessoas, assim, não tem, né? Mas, porque, tipo, ele literalmente pintou o olho, fez um monte de coisa. Não, mas aí o corpo dele vai apodrecer no caixão. O que importa é se a alma dele se arrepende. Vamos dizer a pessoa que faz isso, eu sei de quem você está falando, é um cara que está parecendo Satanás já, né? Ele pintou o olho, botou um chifre, sabe? Fez tatuagem na cara. O pessoal que é satanista muitas vezes faz isso, porque eles querem consumar a condenação que eles já escolheram em vidas, né? Então eles querem parecer um capeta, porque eles falam, vou pro inferno mesmo, então já querem ir parecendo que nem o Satanás, né? Só que, e se ele se arrepende enquanto a gente tem ar no pulmão para respirar, a gente pode chegar a esse ponto. Enquanto tem vida, tem chance. Tá bom que ele se arrependeu, né? Tá lá, se foi pro céu, vai pra periferia do céu. 1000 anos e meio de purgatório.
Mas se ele se arrepender e se for um arrependimento de verdade, ele pode, mesmo com a cara dele parecendo do cão, né? Depois ele faz uma penitência, anda com um saco de pão na cara, né? O resto da vida, né? Eu não sei. Normalmente as pessoas que estão nesse estágio, elas estão muito relapsas, elas não voltam atrás. Mas pode ser que volte, eu não sou Deus, entendeu? E se ela se arrepender? E se Deus perdoar? Enquanto tem ar no pulmão, tem chance. Agora, se ela morreu e não se arrependeu, aí, né? As evidências dizem. A gente nunca pode falar que ninguém está no inferno. Só Deus sabe, né? Porque a gente nunca sabe como estava a consciência da pessoa quando ela morreu. Se ela teve uma conversa com Deus ali no final ou não. Mas tenha certeza, milhões e milhões de pessoas estão caindo no inferno todos os dias. Quem dessas milhões estão caindo? Eu não sei. Graças a Deus, eu não queria ficar sabendo também não. Você entendeu, Larissa? Entendi. Agora a gente deve olhar pra nós. E se eu morrer hoje, eu vou pra onde? Aí o bicho pega, né? Se eu morrer agora, será que eu vou pro inferno? Será que eu tô em pecado mortal? E se eu tô com a confissão em dia? Será que eu tô com tanto pecado venial que eu já tô preocupado se eu morrer agora? Por exemplo, se eu morrer agora, eu tenho certeza que eu vou pro purgatório. Entendeu? Claro, se Deus falasse que você vai morrer daqui a 5 minutos, eu ia implorar a Deus por sua misericórdia, né? Porque às vezes eu penso que eu estou em pecado venial, mas vai que eu estou em pecado mortal e eu não sei, né? Mas Deus, ele é misericordioso, gente. Deus, ele não rejeita um coração contrito, tá? Deus não rejeita um coração arrependido, nem do pior criminoso do mundo, né? E eu já sei a lição de casa de hoje. Vocês vão pesquisar sobre o primeiro filho espiritual de Santa Teresinha. Quem conhece essa história já sabe, né? E eu não vou contar aqui, né? Depois no final da aula eu volto nesse tema. Vocês entenderam a igreja militante, gente? Nós estamos aqui lutando uma batalha. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra Satanás, contra o pecado e contra nós mesmos. E quando você está em guerra, você tem os espólios, certo? Por exemplo, quando você vai numa guerra, quando tinha guerra antigamente, os exércitos invadiam uma cidade, eles ganhavam os espólios. O que é isso? O dinheiro, os bens do inimigo, era deles, era lucro. Então, toda vez que a gente vai vencendo o Satanás, a gente ganha espólios. Ou seja, graças, méritos. E esses méritos a gente pode oferecer para nós mesmos ou para as almas que estão no purgatório. São as indulgências, né? Toda vez que nós oferecemos uma indulgência para uma alma do purgatório, nós estamos fazendo um ato de caridade, né? Ou seja, um ato de amor, né? Como eu já expliquei nas outras aulas. E quando a gente passar dessa da melhor, a gente vai estar ou na igreja triunfante, ou no próximo tema que a gente vai ler, que é a igreja padecente. Vamos lá, Mônica? A igreja padecente. Embora já tenhamos feito alguns acenos para a igreja padecente nos parágrafos acima, quero citar um breve trecho do Catecismo da Igreja Católica que fala a respeito do purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão de todo purificados, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Em outras palavras, não se entra no céu com a menor sombra de pecado. É por isso que essas almas, embora já salvas,
precisam passar por este estado de purificação e terem pagas as suas dívidas. Portanto, a igreja padecente é formada por essas almas em estado de espera, ou seja, as que esperam a graça da santificação. A igreja nos anima a rezar e a interceder por elas, especialmente as mais esquecidas. Isso aí. Então, as almas do purgatório a gente já... Então, Felipe, o purgatório é a igreja? É. O purgatório tem oração? Tem. No purgatório, as almas que estão no purgatório, elas rezam por nós. Elas não podem, tipo assim, eu tô no purgatório, Senhor, me livra daqui. Deus nem ouviu. Nem escutou. Agora, Senhor, ajuda o Pablo. Pro Pablo não vir parar aqui. Né? Aí Deus falou, opa, derrama mérito sobre o Pablo. Aí o Pablo, nossa, eu lembrei do Felipe, ele morreu semana passada, né? Reza uma Ave Maria por ele. Aí ele reza, aí eu fico mais aliviado no purgatório. Aí ele vai rezando 1000 Ave Marias por mim todo dia. Aí em 10 anos sai do purgatório, né? Ele vai oferecendo Santa Missa por mim, oferecer uma audiência plenária, opa, já saí direto, né? Então, as almas do purgatório, elas precisam muito da nossa oração, porque elas são nossas irmãs, são igreja conosco, né? Tu tá vendo que a igreja é um lugar que me dá paz. Aí tem uma alma do purgatório que tá pensando de você, não, eu tô na paz, né? Não, a igreja, você tem que ir pra igreja, você tem que sentir preocupação. Será que eu estou sendo caridoso com as almas do purgatório? Será que eu estou sendo indulgente com as almas do purgatório? A igreja é um lugar onde a comunidade se reúne, mas só as pessoas que estão ali, às vezes as 3 veinhas. Não, a igreja tá lá e tá cheia de almas do purgatório implorando sua oração, né? A igreja, nós precisamos, gente, ter um olhar sobrenatural, né? A igreja hoje, isso de modo geral, a igreja está muito assim olhando para as coisas humanas, problemas sociais, e tá certo, não tô falando que tá errado. A igreja está ajudando a matar a fome dos famintos, essas coisas. Agora, a igreja também não pode esquecer de rezar pelas almas daqueles que não estão mais aqui. Amém? E não vou falar mais do purgatório porque a gente já teve aulas de indulgências, a gente sabe muito sobre o purgatório já, né? Vocês estão ficando quase peritos em purgatório já, né? Emitir certificado pós-graduando em purgatório, né? E quando morrer vai fazer doutorado. Então vamos lá. Igreja triunfante. Igreja triunfante. O céu é para todos, contudo, sabemos que apenas os que morrerem na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados viverão para sempre com Cristo e o verão tal como ele é. O céu é, conforme afirma o parágrafo 1024 do Catecismo da Igreja Católica, o estado de felicidade suprema e definitiva. No céu só se encontram aqueles felizes e bem-aventurados que combateram o bom combate e não se desviaram da fé em Jesus Cristo. A Igreja triunfante é composta por esses nossos irmãos e irmãs que já fixaram morada, seja no céu junto de Deus, na companhia da Virgem Maria, de São José e de todos os anjos de Deus. Grandíssimo bem faz a Igreja triunfante para a humanidade. Além de contribuir de modo admirável para a fé e a vida sobrenatural da Igreja militante na terra, faz com que os nossos rogos sejam apresentados a Jesus, o nosso supremo intercessor diante de Deus. Dessa forma, nossas súplicas formam uma única melodia com o eterno e ininterrupto hino de louvor à Santíssima Trindade,
cantado pela igreja triunfante e pelos coros angélicos do céu. Para finalizar, quero firmar a ideia de que as igrejas militante, padecente e triunfante não se tratam de 3 igrejas diferentes, mas uma única igreja em 3 estados heterogêneos. Deus abençoe você e até a próxima. Aí, então a igreja triunfante, essa é a meta. Hashtag meta. Hashtag quero ir pro céu. E a igreja que está no... Nós estamos na igreja que luta. O purgatório é a igreja que purifica, que padece, que sofre. Então você pensa que está sofrendo. Não, você está lutando. Sofrer é no purgatório, né? E a igreja triunfante, a igreja que venceu, a igreja que triunfa, a igreja que está no céu. Muitos membros da igreja militante não vão triunfar, vão se perder. Muitos membros da igreja, muitos membros da igreja militante não vão triunfar de começo, eles vão padecer um pouco no purgatório. E pouquíssimos assim da igreja militante vão triunfar de uma vez, direto para o céu. Morreu, foi para o céu. E todos aqueles que estão no purgatório vão triunfar um dia, né? Porque no purgatório não é para sempre. No céu, a gente não vai estar lá no céu. Oba, cheguei no céu. Agora só férias, né? Férias eternas, né? Água de coco celeste e sombra e água fresca. Não. No céu a gente vai estar de olho no que vai estar acontecendo aqui na terra. Nossa alma vai estar feliz, em paz. Só que nossa alma, ela vai olhar assim para nós. Por exemplo, Maiara foi para o céu junto com a Mônica. E as duas estão lá no céu, né? Estão lá na felicidade eterna, vendo Jesus face a face. A felicidade delas é infinita. E ela quer muito que a Mônica e a Fernanda, o Pablo e o Felipe, que ainda estão vivos, estejam lá também, porque ela não é egoísta, elas não são egoístas, e elas querem muito que a felicidade eterna que elas estão sentindo e vivendo seja não só esses que eu citei aqui, mas toda a humanidade sinta. Então eles vão dobrar o joelho deles no céu, né? Os joelhos espirituais, né? E vão orar a Deus e clamar a Deus por nós. E nós vamos clamar, né, a intercessão dos santos, a intercessão das almas santas que estão no céu, dos anjos, pedindo para que nós também cheguemos lá. Então, eles intercedem por nós. E nós pedimos a intercessão deles. Então, a igreja triunfante, ela cuida de nós aqui na igreja militante, né? Se a gente pudesse, na Santa Missa, por exemplo, se a gente pudesse ter olhar sobrenatural, né? Deixa eu ver, agora eu vou pegar pesado. Fernanda, qual foi a missa mais simples que você já foi? A mais simples. Simples. Mais simples, assim, tipo, nossa, tinha nem violão. Acho que foi no Botuquara. Na diaconia, que a gente tava só em 3 meninas. E o que você via naquela missa? O que você via com seus olhos? Com seus olhos. Com os meus olhos, eu via... a gente estava na capela. Então, estava Jesus Eucarístico ali. As 2 meninas, o ambiente ali que a gente estava. E só. Tinha padre, não? Não, tinha uma ministra da Eucaristia. Não, aí não é missa. Missa é quando tem padre. Ah, tá, daí é celebração, então. Isso, celebração. Tá, não, então, a missa é mais simples que você já foi. Eu não sei. Eu acho que eu nunca fui numa tão simples assim, até sem violão. Caramba. Só vai em missa solene você? Nossa. Deixa eu tentar o Pablo. Pablo, qual foi a missa mais simples que você já foi? Não, eu não tenho muita experiência, não.
peguei muita missa não, mas teve uma vez que eu vi no cemitério, tinha uma capela, né? Aí nessa capela tinha pouca gente, tinha um padre, acho que era um padre, né? E era bem simples assim também. Então, Eu não lembro de ter música não, acho que não tinha não. os nossos olhos aqui vê as pessoas, padre, uma cerimônia. Com os olhos espirituais, o que nós veríamos? Miríades e miríades e miríades e miríades das miríades de anjos. Não teve música, mas na igreja triunfante estava tocando o coro celeste. Só isso. Isso em todas as missas. Na mais simples missa. Os santos e os anjos cantando Hosana nas alturas. E quando o padre ele ergue o Jesus Eucarístico, o céu, as almas do purgatório e até os condenados do inferno dobram o joelho. Que está escrito na Bíblia: diante do nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, né? E a gente não vê, mas na Santa Missa a igreja triunfante está lá com a gente, né? Adorando Jesus Eucarístico e colhendo os frutos para a igreja padecente, né? Por isso que a gente oferece a missa pelas almas, né? Por isso que a gente oferece a missa pelos mortos, né? Porque não tem nada mais que alivie uma alma no purgatório ou tire uma alma no purgatório do que uma missa. Só que na missa a gente fala, padre chato, não tem música, sei lá o que, e a gente não tá tendo, mano, a visão que a gente tem que ter na missa é que quando a gente tá na missa a gente não tá sozinho, a gente tá com as pessoas ali, a gente tá com todos os anjos e santos do céu ali, adorando a Jesus. Isso é incrível, né? Isso é imprescindível. Santa Teresinha ajuda a gente a entender um pouco da comunhão dos santos. 2 exemplos, um de Santa Teresinha e outro de Padre Pio. Santa Teresinha dizia: passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Estamos na novena de Santa Teresinha, né, já. Ou seja, Santa Teresinha queria que, quando ela morresse, ela queria passar o céu dela fazendo bem para as pessoas aqui na terra, né? Então dá uma ideia de que qual é o nosso trabalho lá no céu: fazer o bem para as pessoas aqui nesse mundo, através dos méritos que eu consegui na minha vida de santidade. São Padre Pio: não entrarei, vou ficar na porta dos paraísos. Não entrarei no céu enquanto meu último filho, dirigido espiritual meu, não entrar também, né? Se Deus concedeu essa graça para ele, eu não sei, né? Isso aqui a gente fala São Padre Pio rogar por nós, ele está no céu. Agora ele falou que ia ficar na porta, né? Mas não fora do céu, na porta, esperando o último filho dele entrar para ele subir lá pro topo, né? Ou seja, no céu a gente vai estar no céu, mas a gente vai estar de olho em quem está aqui na terra, né? Então, para concluir, quando Jesus ele vier em sua glória, não haverá mais igreja militante e nem mais padecente, somente a igreja triunfante. Não haverá mais a militante, porque Jesus ele veio e encerrou o tempo, a segunda vinda de Jesus, e a gente vai ter uma aula sobre isso. Não vai ter igreja padecente porque não vai ter mais purgatório. Chegou o fim dos tempos, o purgatório vai até o fim dos tempos. E só haverá igreja triunfante porque todos aqueles que estavam no purgatório foram para o céu, e todos aqueles que perseveraram em Jesus Cristo foram para o céu. O restante foi para o inferno. Agora no céu está a igreja triunfante, que vai triunfar para sempre, em corpo e alma. Amém, gente? Quem aqui quer ir para a igreja triunfante? A Stephanie quer não. Então tá bom. Agora é hora de responderem suas dúvidas e perguntas sobre essa aula de hoje.
Felipe, tipo, quando a pessoa morre, a alma dela ainda tem chance de ficar, tipo, aqui na Terra ou já sobe ou desce ou alguma coisa assim? Boa pergunta. A resposta é: ela vai pra onde tem que ir. Não tem esse negócio de alma penada, não. Como que se explica esse pessoal que fala da alma penada, né? As pessoas, elas às vezes esquecem que Satanás tem certos poderes. Lúcifer e os anjos, Lúcifer e os demônios, eles eram anjos, né? Então pode ser que quando você vê uma alma penada, tem 3 possibilidades. Uma é um demônio se passando por alma, né? 2, você tá doido, vai pro psiquiatra, né? 3, e essa é mais improvável de todas. Às vezes Deus permite que uma alma do purgatório apareça para pedir oração, mas ela não vai aparecer. Sempre vai, quando é esse caso, a alma vai aparecer: reze por mim, reze por mim. Aí você sabe que é uma alma do purgatório. Agora, se ela aparecer de chifre falando que quer te matar, dá pra ver que não é uma alma do purgatório, né? Então, ou se ela começar a falar coisas que são contra a doutrina da igreja. Mesmo, vamos lá que Satanás aparece, nossa, um anjinho, bonito, alma linda, alma do Brad Pitt. Aí fala, larga de ser católico, sei lá o que. Aí você já joga água benta e fala: sai, capeta, porque você não vem de Deus. Você pode. E é assim, né? Mas isso são 3 possibilidades de forma rara. Você não vê a alma do purgatório aparecendo na esquina, né? Porque isso são concessões extraordinárias de Deus, ou seja, quase nunca vai acontecer, né? De vez em quando Deus permite que a gente, em sonho, a gente veja almas do purgatório e precise de oração, né? Mas enfim, foi coisas que eu já falei em outras aulas. Em via de regra, quando a gente morre, a gente vai direto pro céu ou direto pro purgatório, ou Deus me livre, direto pro inferno. Entendeu? Entendi. É muito legal assistir Supernatural, né? Aí lá fica frio. Aí fica frio assim, aparece fantasma. Mas não rola não. Próxima pergunta, todo mundo. Vamos lá. Quando alguém tipo, chama seu nome, essas almas pedindo ajuda pra rezar por elas? Oi? Reformule essa pergunta porque eu não entendi. Felipe, quando alguém, tipo, você escuta alguém chamando seu nome, é alguma dessas almas, tipo, pedindo pra rezar por elas, né? Depende. Se alguém chama o teu nome, pode ser alguém que tá lá no seu portão. Stephanie, né? Tem que ver em que contexto é esse, entendeu? Tem vários, tipo assim, de noite, de madrugada, e de repente Stephanie, aí não sei. A questão é o seguinte: em vez de você tentar ficar adivinhando isso, reza e fala: Senhor, se for de Deus, se for uma alma do purgatório, você vai lá, ajoelha e reza um terço, uma Ave Maria pra ela. Se parar, porque era. Se não parar, então quer dizer que não era de Deus, entendeu? Então podia ser o Satanás mesmo. Ou pode ser coisa da sua cabeça, tem essa possibilidade também. Entendeu? Então, reza. Se não rezar, tudo que é de Deus traz paz. Se não trazer paz, pode ser que seja do inimigo. Entendeu? Mas também não vai sair perguntando: alma, você é de Deus? Não questiona. Entendeu?
Porque quando Minha você... mãe falava que não é bom responder, não. Quando Não é alguém bom chama nosso responder. nome. Não é bom responder, porque quando você inicia um diálogo com algo que pode ser maligno, você está dando permissão para ele agir na sua vida. Com Satanás não se dialoga. E as almas de purgatório, elas vão pedir oração, mas elas não vão conversar com você. Falando, entendeu? Ô Felipe, deixa eu perguntar uma coisa, porque tinha um amigo meu que ele se suicidou, né? E aí eu não sei se eu fiquei muito impressionada com aquilo e eu estava sonhando com ele direto. E era praticamente o mesmo sonho. Vamos supor que eu estava lá no meu serviço, ele chegava e tentava, tipo, querendo me abraçar, né? E eu ficava falando para ele, tipo, por que você fez isso? Por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso, sabe? Era sempre a mesma... Mônica. Muito assim. E aí eu comecei, né? Aí acordava, começava a orar por ele, pedindo a Deus por ele, né? E graças a Deus não sonhei mais, mas não sei, né? Mônica, quando você morrer, talvez você pode ter uma feliz surpresa, talvez. Que o suicídio é assim, né? Às vezes, enquanto a pessoa está morrendo e agonizando, ela se arrepende e pede perdão. E Deus pode ter alcançado o purgatório para ela, né? E ela aparece em sonho para você, para que pedindo oração. Ela está querendo te abraçar, ou seja, ela está querendo tipo algo de você, né? E em sonho sempre é simbólico, nunca é tipo direto e reto. Nunca é tipo, eu estou aqui no purgatório. Seria muito fácil, a gente tá dormindo. E aí aparece, sei lá, a alma do Pablo do purgatório. Eu estou aqui no purgatório, reza por mim, né? E manda um abraço aí pra sua mãe. Não é assim, né? O sonho é sempre simbólico. É sempre, você entende o que você sente. O sonho você mais sente do que entende, né? E talvez você tenha livrado a alma dele do purgatório. Você não apareceu mais, mas continue rezando por ele. Eu ofereço uma indulgência plenária por ele. Ele precisa, né? E talvez esse seja um sinal que ele se salvou, mas precisa se purificar. E precisa de muita oração, porque suicídio, a pena do suicídio, né? Como é uma vida toda, né? É uma vida toda, então... É verdade, todo mundo fala que, tipo, não tem mais salvação, né? Mas é igual você falou, né? É só Deus, né, que pode julgar e de repente ele teve ali um arrependimento, né? Então, pela lógica, se você for fazer uma equação de teologia, pecado mortal é isso. Morrer sem pecado mortal é isso. Então, suicídio igual pecado mortal. Então, pela lógica, a gente fala, tá no inferno, né? Só que, tipo assim, a lógica, ela funciona se na vida real foi exatamente aquilo. Foi tudo... Se a pessoa cumpriu todos os passos certinho. Durante o suicídio, ela fala, eu quero isso mesmo. Aí, quando ela tá morrendo, ela vai falar, é isso aí, eu tô morrendo, é isso mesmo que eu queria. Aí ela não vai pro céu mesmo não, entendeu? Mas quem tá na cabeça de um suicida pra saber? Né? Tem os atenuantes. Por que ele se matou? Era depressão severa? Ele... Entendeu? Não sei. Tem pessoas que se matam porque o prédio tá pegando fogo e elas não querem morrer queimadas, então elas preferem se jogar, né? Elas queriam morrer? Não. Entendeu? Então foi suicídio? Não sei. Eu não sei, sabe? Eu não tô na cabeça da pessoa, né? Mas são certas coisas, né, que a gente tem que... A resposta sempre é, vamos rezar. Vamos rezar porque Deus sabe de tudo. Cada um vai ter o que merece. Entendeu? E eu não sou Deus para dar a pessoa o que ela merece, entendeu? Mas a gente não pode ser também laxo e falar, olha, tá no céu. Como assim tá no céu? Se a gente bota as pessoas no céu, a gente não reza pelas almas delas. E às vezes tá no purgatório, a gente tá pensando que ela tá no céu. A gente nunca pode colocar ninguém no céu nem no inferno. Porque também é julgar. Também é sabe o que é julgar? Julgar é falar, olha, Pablo morreu, ele já tá no céu. Isso é julgamento.
Como assim eu já canonizei o Pablo? Como assim eu já condenei o Pablo? Não, a gente tem que rezar, a gente não sabe. Graças a Deus que a gente não sabe. Amém? Olha quem apareceu aí, a Sônia. Tá fechado o microfone, mãe. Tá fechado o microfone, mãe. Tá, não vai abrir esse microfone pelo que eu tô vendo. Abriu. Abriu? Qual tema foi hoje? Boa noite para todo mundo. Hoje nós falamos da igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante. Ah, que tema bom. Vou ver o vídeo depois. Gravou? Sim, gravei. Ó, eu vou agora encerrar a gravação.